Olá, bom dia. Eu sou o Paulo e novamente aqui trazendo um assunto, uma conversa, um pensamento. Muitas pessoas me vêm procurar nas constelações ou em terapia ou após alguma constelação para trabalhar o tema de relacionamentos. E eu tenho feito alguns workshops sobre esse tema. E as pessoas me pedem mais, né? É preciso falar e muitas vezes ter outra didática, ter outro acesso, porque muitas pessoas não conseguem sair dos padrões de crenças limitantes, de erros cognitivos, das feridas da criança, né? Então eu vou aqui trazer 3 exemplos de 3 casos de constelações e de terapia. O primeiro, um rapaz que chega por volta dos 33 anos, em depressão, tinha estudado nas melhores escolas, passou para as melhores universidades, conseguiu um bom emprego, tinha um bom salário, estava muito infeliz e ele não entendia por quê. Segundo ele, eu fiz tudo que meu pai e minha mãe disseram para fazer, que isso era garantia de felicidade. Tomo 2. Um rapaz no 3º ou 4º casamento, profundamente abatido com os relacionamentos, com todo o padrão de mulheres com quem ele se relacionava. E como eu costumo dizer aos meus clientes de constelação, eu sou do tempo... Eu comecei as constelações em 99, 2000, e nessa época foi quando, pouco antes, o Bert Hellinger tinha levado as constelações para o Brasil e eu comecei a trabalhar com as constelações originais, né? Então sempre quando chega alguém para mim eu falo, temos que trabalhar a relação pai-mãe primeiro, porque esse é o fundamento, esse é o principal porta de acesso a toda a ancestralidade. Eu tenho que estar bem, olhar bem para a minha relação com a minha mãe e com meu pai, para conseguir ter o fluxo da vida através deles para mim. Agradecer, honrar e pedir a eles para nos libertar, né? São aquelas frases sistêmicas, né? Obrigado, por favor, libertem-me e me abençoem na minha profissão, na minha família. Ou seja, o corte do cordão umbilical psicológico. E por mais que a gente conversasse, esse rapaz sempre voltava ao passado, né? Mas por que eu encontrei a primeira esposa assim, a minha primeira namorada, depois eu me envolvi com uma outra? Ele fica no porquê, ao invés de estar no momento presente e olhar para o passado, a cena apenas com aquela frase que a gente prefere, que é o para quê. Para que eu passei por esse relacionamento? Qual foi o aprendizado que eu obtive com esse relacionamento? E uma terceira pessoa foi um cliente que também chegou muito tenso, quase não conseguia falar, queria constelar o seu relacionamento atual. Mas entrou num pranto, numa catarse, num desespero, e a gente via que ele não estava preparado para constelar, mas ele tentava me chantagear para constelar um tema da separação. E eu falo, você não está preparado para constelar. Você precisa de trabalho de terapia. Primeiro, rever tudo que você passou, as coisas boas e ruins, e fazer um balanço da sua vida atual e sentir se você gosta dessa pessoa, desta mulher ou não. Mas de um ponto de vista mais equilibrado, né? E é uma orientação que eu dou até para os consteladores, né? Perceberem quando o cliente quer transferir
Ainda na ferida da criança, né? Na imaturidade, na emocional, não estou falando imaturidade mental, né? Mas é imaturidade emocional que ainda quer fazer a transferência de pai, ou de um guru, ou de um mestre, quase pedindo ao constelador para lhe dar força para o divórcio. Saiam dessa cilada. Né? Não podemos trazer essa responsabilidade que é do outro. A gente age na contra-transferência, né? Como é que você vai se sentir, né, nessa relação? Olhe para frente, olhe como é que você deseja ver você no futuro, você idoso, o que você construiu, o que você quer ser, né? Então o caminho do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, também é um caminho de desapego, de relacionamentos, de cidades, de países, de culturas, ou de potência neste mesmo lugar que você está. O caminho do autoconhecimento é conectar-se ao seu corpo, é enraizar-se, né? É tomar peso, tato, contato, afeto, com o que você gosta, do que você não gosta. Não é como alguns esboçam, né? E aí eu estou falando do crescimento natural de todo mundo. Eu aqui não estou ainda pontuando se a pessoa tem uma mãe narcisista ou um pai narcisista que despersonalizou essa pessoa. O trabalho então é muito mais complicado. Eu estou falando dos os réis mortais que tiveram um desenvolvimento dentro de um mínimo equilíbrio, sem tantas sequelas, a não ser as feridas naturais da criança, né? Do abandono, de não ter um pai que eu imaginava, que eu não tenho uma mãe como eu imaginava, aqueles simples arquétipos de Édipo, de Electra, ou os demais arquétipos do herói da mamãe, do herói do papai, que tanto Freud e Jung trabalharam. Tem que dar corporeidade. Lembrem-se, em alguns vídeos que eu já falei, daquele livro do Guy Corneau, do Pai Ausente, Filho Carente, ele fala, por exemplo, do caso do homem que tem uma simbiose com uma mãe. Ele até perde o contato e a percepção do seu corpo, porque ele fica nutrido apenas pela mãe. O afeto é da mãe. A mãe é que trocou as fraldas, a mãe é que limpou ele, a mãe é que dá o afeto, o carinho. E ele não teve esse contato com o pai. Ele não tomou banho junto com o pai, ele não viu o pai nu, ele não sentiu o afeto do pai. E ele não pode dar o que ele não sentiu, né? Então esse homem muitas vezes vai ter dificuldade com seus filhos, às vezes mais com os filhos homens, né? Porque não fez esse aprendizado. E dentro desse exemplo de pai ausente, de um pai distante, ele também repete muitas vezes esse padrão com a própria mãe. Então é preciso ver a nossa relação com o pai e a nossa relação com mãe e tomar só o que a gente objetiva serem meus maiores valores, minha maior personalidade, aquilo que nos dá perspectiva de um futuro fazendo o que a gente gosta, né? Então a conversa de hoje é sobre isso. Aquele rapaz que estava em depressão porque tinha feito tudo que os pais queriam, ótimo, já é um bom começo. Agora falta trabalhar a sua persona e as suas sombras para que você olhe para cada momento da sua vida, em cada momento da terapia, diminuir as sombras e por isso tornar-se mais transparente, não ser apenas um reflexo ou um sonho de pai e sonho de mãe.
Aqueles outros que ainda estão no porquê, porque eu passei por isso, e que tentam passar a responsabilidade de decisões na vida para um guru, para um mestre, para um professor, para um terapeuta, a gente faz a contratransferência e dá a responsabilidade para ele. Vá nas suas entranhas, vá experienciar a vida, vá viver, vá saborear novos sabores e vá sentir, como eu falo, um trabalho das emoções primárias. Vá sentir nojos que você ainda não experimentou, vai sentir prazeres que ainda não experimentou. E de forma alguma eu falo de experiências alucinógenas ou desconexas, de desconexão. Não, é o contrário, é a conexão. Isso pode ser feito numa caminhada em montanha, porque na montanha a gente tem que reduzir o ritmo, e ao respirar num ritmo mais lento, a gente vai para a nossa origem, né? Para o desenvolvimento do sistema nervoso autônomo, que é de paz, que é de tranquilidade. E nesse registro da montanha, do caminhar na montanha, e parar e pausar, a gente acessa memórias mais impactantes. Então a gente faz no silêncio o revisitar. E essa semana eu recomendei a um cliente: escreva, faça toda essa viagem, faça o caminho de Santiago, o caminho de Trancoso, o caminho de alguma praia deserta, faça o caminho. Você vai ter os insights, né? Uma palavra do Freud. E esses insights, elabore com a escrita. A escrita é fantástica para usar vários recursos do cérebro, mobiliza, não é digitar no celular, é escrever com a mão, né? Para organizar o pensamento, organizar as emoções e não se frustre ou não se castre em sentir as emoções que precisam ser externalizadas. É um diário seu, escreva no diário. Um abraço.